Olá, sou Lilian Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok? Olá, galera do YouTube, tudo bom, pessoas lindas? Então, né, hoje a gente está aqui, mais um episódio de Estrelas do Anonimato, e eu estou com uma princesa, uma menina estrela tão maravilhosa, né, que ela vai encantar vocês assim como me encantou, né? E aí eu vou chamar aqui Amanda Gaspareto. Você tá aí, Amanda? Olá, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito Como você obrigada. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Lilian? Tudo jóia, né? Tá um pouquinho frio, tá aí chovendo em São Paulo, você também é de São Paulo, mas tá gostoso, né, Amanda? A gente tem que curtir todos os climas, né? Sim, é verdade, tem que aproveitar, né? Verdade. Amanda, eu estava aqui, né, vendo toda a sua história, todo o seu projeto, e assim eu fiquei encantada, né? Me conta um pouco como que você começa na música, como que foi essa sua intimidade com a música? Conta pra gente sua história. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez, por vocês estarem me recebendo. Fiquei muito feliz pela oportunidade. E, bom, eu sempre gostei muito de música, né? Meus pais comentam isso, que desde bem pequenininha eu tinha esse interesse, que geralmente a grande maioria dos bebês, das crianças, adora música, né? É uma coisa meio geral. Mas eu também era assim e gostava demais mesmo. Tanto que recentemente minha mãe encontrou uns relatórios de escola de quando eu era bem pequenininha e lá já estava falando de música, Olha que que eu me legal. concentrava mais nas atividades com música, decorava as letras, enfim. Então eu sempre tive essa. Não tenho músicos na minha família próxima, assim, não convivi com pessoas que tocavam, né? Mas eu já gostava, então tive um pouquinho de contato na escola com alguns instrumentos, sempre me chamava muita atenção. E aí, com o tempo, eu fui buscando me aproximar mais disso, né? Da música. Teve uma época que eu tive uma vizinha que era professora de violino, então o dia todo eu ficava ouvindo aquela música e ficava super Delícia, hein? curiosa. Com violino, hein? Então, e aí eu achava que queria tocar violino, depois eu entendi que eu queria tocar guitarra, e aí foi esse processo, né? Comecei a conversar com os meus pais para eles poderem me apoiar nisso, e até que eu ganhei uma guitarra quando eu tinha 13 anos, Olha, e, e aí comecei a aprender, comecei a fazer aulas, e comecei a gostar bastante, realmente descobri. Sempre fui muito tímida, e quando eu comecei a tocar, eu descobri uma forma de me comunicar que apesar de ser difícil se expor, né, para as pessoas, mesmo tocando, cantando, mas eu descobri uma outra maneira de comunicar o que eu sentia, que eu não conseguia fazer falando. Então, teve um papel muito importante na minha adolescência, que é uma fase geralmente um tanto conturbada, né, emocionalmente. Você, como psicóloga, sabe bem, cheia de conflitos, enfim, de muitas coisas acontecendo. E aí, durante todo esse período, eu estive ali com a minha guitarra. Depois, mais para frente, comecei a tocar violão também, fiquei bastante apegada no violão. Mas basicamente, meu caminho na música foi esse, assim, eu fui farejando as coisas, né? E aí, quando eu comecei profissionalmente mesmo, né, a lidar com isso, foi quando eu comecei a trabalhar com teatro, porque olha aí que eu interessante. uma outra arte, né? Não era música, mas Uhum. eu participei
quando eu tinha uns 16 anos, eu participei de uma oficina de criação musical, de uma companhia de teatro, e aí foram alguns meses de processo, era para jovens, enfim, e aí eu aprendi sobre trilha sonora, sobre várias questões, acompanhei ensaios teatrais, e aí a partir disso, eu comecei a trabalhar com isso, com operação de áudio, em teatro, com trilha sonora, e trabalhei por algum tempo com espetáculos teatrais, né? Olha que interessante, olha que bacana. Eu vejo que você tem uma carreira bastante vasta, apesar de você ser bem jovem. Eu estava vendo aqui no seu currículo, você morou um tempo em Santos e eu achei muito interessante porque você encabeçou lá 2 projetos sensacionais. Um deles com criança, né? Aliás, 2 deles, né? Com criança, um deles até com criança com autismo, alguma coisa assim. É isso? Isso. Logo que eu me mudei para Santos, eu comecei a fazer uma coisa que fazia muito tempo que eu já estava querendo, que era trabalhar com bebês. Que Eu estava fascinada por essa ideia, e aí eu fiz um curso muito bacana de uma educadora sensacional, especialista nesse tema, que é a Eni Parejo, que tem um ateliê em São Paulo. E a partir desse curso eu comecei a dar aula para grupos de mães e bebês. E depois trabalhei em algumas escolas também de educação infantil, aí expandi a faixa, né, de 0 a 5 anos. Olha que E, interessante. e foi uma experiência muito bacana, assim, muito especial. É uma faixa etária que eu tenho um carinho, assim, muito legal mesmo, e as pessoas ficavam até curiosas, né? Mas o que você faz com os bebês, né? Porque eu cheguei a dar aula para bebês de 4 meses de Olha. vida. Mas uma curiosidade, Amanda, né? Quando você fala da sua experiência com as crianças, eu acho que isso é até uma dica para as mães, para as pessoas que assistem aqui, né, o canal, e até mesmo para quem deseja, sei lá, ter filho, enfim. O contato dessas crianças com a música, qual é o desenvolvimento que você mais acompanhou, né, com tudo isso? Porque quando você fala, por exemplo, de crianças bem pequenas, e você falou também que teve contato com crianças especiais, conta um pouquinho o que você viu de evolução nas crianças que tiveram contato com essa música cedo. Olha, foram muitos aspectos, né, que eu percebi. Eu acho que nos bebês tinha muito uma questão de desenvolver vínculo Olha, mesmo, né, com interessante. os familiares, porque eu e a outra professora, né, que era minha parceira na época, a gente sempre proporcionava muitas atividades de sensibilização, então, por exemplo, de massagem, né, nos bebês, e com música acompanhando, né, e sempre buscando incluir também os familiares nas aulas, né, então não eram pessoas que ficavam apenas ali no cantinho, olhando ou esperando, não, todo mundo participava, dançava, tocava junto. Claro que a nossa ideia era que os bebês realmente fossem protagonistas, né? Porque a gente que é adulto tem uma ansiedade, enfim, que às vezes, quando a gente vê, a gente já fez, né? Uma determinada coisa. Então, às vezes a gente quer falar o que é certo, o que é errado, né? E para o bebê é muito importante experimentar. Então, quando a gente oferecia um instrumento, a gente não chegava tocando. A gente colocava o instrumento ali para ver o que eles iam fazer. E eles Olha que faziam coisas muito criativas, que a gente não saberia tocar daquele jeito sozinhas, porque a gente já está moldada de uma determinada forma, né? uma estética, né, maior, né, que a gente já tendencia, né? E é interessante isso que você está falando, Amanda, porque elenca também o que nós conversamos aqui agora há pouco nos bastidores, né?
que a gente tem essa conversa quando chega aqui, né, no diálogo com Lilian Joy, eu acho isso muito bom. Mas uma coisa que me despertou, ó, o ensinar música tem o estudo da música, a música em si, ela tem várias, né? Várias veredas, né? Essa é uma delas, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Tem muitos caminhos a música. As pessoas só enxergam a música, o cantor, né? O intérprete, né? Exatamente, é muito amplo, né? Os caminhos dentro da música, as pessoas acham que realmente só existe um tipo de trabalho, que é você trabalhar cantando ou tocando, né? Em Uhum. bares, enfim, eventos. É, isso é uma das coisas, né? Claro que é um trabalho super importante, também compõe a área, mas não é só isso, né? Tem muitos outros caminhos dentro da música, né? Então, tem pessoas que trabalham com trilha sonora, inclusive hoje em dia está muito forte a questão de trilha sonora para games, né? Por conta desse avanço tecnológico, tem essa área bastante forte. Tem pessoas que são compositoras, tem pessoas que são educadoras, e aí dentro da educação a gente também tem um mundo, né? Porque tem também vários públicos para você trabalhar, várias formas de atuação, né? Então, realmente, eu até estava comentando, né, nos bastidores, que uma pessoa muito importante para mim, nesse sentido de me mostrar, né, a amplitude da música, foi o Pedro Pimentel, que esteve aqui, né, porque ele foi meu professor, foi uma pessoa que me ajudou muito, me orientou, me motivou, e, enfim, e ele falou, olha, é interessante que você enxergue a música de uma maneira realmente vasta, né, para que você possa ter essas possibilidades, porque a gente sabe que a cultura, no geral, não é valorizada no Brasil, né? E então, enfim, é importante que a gente tenha algumas cartas na manga mesmo, né? Que você possa trabalhar. E uma coisa que eu me identifiquei muito foi a educação. Como eu comentei, né, antes de trabalhar como educadora de fato, eu também trabalhei com teatro, com trilha sonora, com operação de áudio, que foi um tipo de trabalho que eu aprendi muito, foi bastante prazeroso e amadureci bastante, mas o que eu me encontrei mesmo foi na educação, né, em poder acompanhar o desenvolvimento das pessoas, né, e que você tinha perguntado, por exemplo, em relação às crianças autistas, né, as crianças com deficiência, eram vários avanços assim que eu e o Rafael Godoy, que era meu parceiro e é meu grande amigo, a gente percebia e as famílias falavam, né? Então, a questão da comunicação, da fala, até a parte sensorial, porque a gente oferecia muitas atividades sensoriais e algumas crianças tinham algumas hipersensibilidades, né, algumas restrições com alguns tipos de materiais, e ao longo do tempo elas foram se abrindo, aceitando tocar, aceitando, né, mexer. Então, a própria questão da socialização delas com outras crianças e com a gente. Então, eu acho que foi bem amplo mesmo, isso fora a parte musical, né, de conhecer os instrumentos, de aprender sobre os sons. Então, Olha que foi graça. muito especial. Esse menininho foi meu aluno por bastante tempo, foi muito legal trabalhar com ele. E aí depois ele ganhou um ukulele, ele queria levar para me imitar. Olha, e aí quando eu vejo você falar com toda essa empolgação, e é muito gostoso ver essa foto, né? A gente começa a perceber que o mundo pode ser melhor e como está faltando arte na educação brasileira, né? Porque até comentei aqui num outro programa como está faltando iniciativa governamental
para inserir a música. Ninguém está falando aqui de transformar em ninguém, assim, alguém assim, Beethoven, não é isso, não, tá? Mas o conhecimento da música também é uma expansão cultural que te leva à escolha de eu gosto disso, eu aprecio isso, eu posso curtir isso, mas eu também tenho conhecimento em outras áreas da música, né? E eu acredito que precise disso, porque, como você mesma disse, né, esse projeto que você esteve inserida, te levou ao contato com crianças que melhoraram a percepção do mundo, né? E com crianças especiais que desenvolveram muito com esse trabalho. Então, você imagina isso nas escolas públicas, né? É um sonho nosso, né? Sim, Faz com sentido, certeza. Amanda? Faz todo sentido, e algo que você levantou que é muito interessante, né, e que sempre foi um dos pilares, assim, essenciais, né, de todo o meu trabalho, foi a questão de educar para a diversidade, né. Então, através da música, a gente ensina, né, as pessoas a respeitarem o diferente, porque a gente realmente pensava numa perspectiva de imersão cultural, então não de só oferecer música infantil que as crianças já conhecem, que já ouvem, né? Isso também, claro, elas pedem, elas amam, né? Uhum. Então, claro que fazia parte. Eu enfim, eu valorizo muito essas músicas que são passadas de geração em geração, que eu ouvi quando era criança e já as crianças ainda estão ouvindo, né? Nossa, Então que tem coisas delícia, né? que E não pode cortar isso da sociedade, né? Eu acho que isso é uma herança cultural que eu acredito que até a Unesco, né, ela preserva, né? exatamente, então eu acho que é muito especial isso, né? Só que ao mesmo tempo, eu sempre levantei uma bandeira assim da gente não achar que as crianças só podem ouvir música infantil, né? Então, os bebês, as crianças, eu acredito, assim como a Anny Parejo, né? Que é essa educadora que eu admiro bastante, foi a minha primeira professora desse tema, ela diz que os bebês, as crianças podem ouvir qualquer tipo de música, porque eles não têm preconceito. Olha que E interessante. aí o que acontece é uma outra coisa que é super interessante, que eles têm preferências. Olha Eles têm só. preferências musicais, isso é muito engraçado. Mas não tem preconceitos, né? Então, o que, que acontece? Na verdade, a cabeça deles está muito mais aberta, né, do que a Muito bom. nossa. Então, a gente acaba ensinando que, assim, claro, principalmente as crianças vão crescendo, tem coisas que elas falam, essa música é muito chata, essa eu não gostei. Não, tudo bem. Você não gostou, mas o seu amigo gostou, Olha que legal né? trabalhar com as crianças a diversidade. Eu sei que não tem a ver com essa fala da música, mas eu vou aproveitar o gancho. Por isso que eu defendo, inclusive, né, o ensino de gênero para crianças pequenas. Porque eu falo que a criança pequena não tem preconceito. O adulto tem preconceito. A criança, ela brinca com outra criança, ela aceita outra criança, ela aceita o adulto de gênero. A criança não tem preconceito. Quem ensina o preconceito para a criança são os adultos. Faz sentido para você, Amanda? Faz todo sentido, e eu posso dizer que eu sinto isso na minha própria pele, de uma forma muito próxima, porque eu tenho uma namorada, né? Ai, que E sensacional! sim, Adorei, e, adorei. e aí eu tenho um irmão criança, de 7 anos, e ele se relaciona super bem com isso, porque isso foi uma coisa que ele cresceu sabendo que estava tudo bem, né? Que era algo diferente, mas que não é algo errado, não é algo, né? Que ele me admira, ele sabe que eu tenho uma vida, né? Honesta, que eu trabalho, que eu tenho um bichinho, que, enfim. Então, eu vejo como ele lida com isso de uma forma totalmente natural, mas é isso, porque ele foi ensinado dessa forma, porque ele teve a gente teve um diálogo aberto com ele, né? E nunca foi escondido dele isso, né? É bárbaro Então, isso. claro que assim
Enfim, tem uma série ainda de limitações, né, das pessoas e tudo mais, mas eu acho que é positivo sim, porque assim como também eu tenho acompanhado muito nos últimos anos, enfim, perfis do Instagram de mães de crianças com deficiência, né? E elas falam: olha, você precisa falar para os seus filhos que existem crianças com deficiência, que elas não são menos que eles, né? Uhum. Mas elas andam diferente, elas têm um outro jeito de se comunicar, né? Então, enfim, para que as crianças aprendam que diversidade é uma coisa positiva. Ser diferente não é ruim, né? Muito pelo contrário, é algo que enriquece as relações, traz novas ideias, né? Então, eu acho muito importante cultivar com as crianças essa questão do respeito acima de tudo. Exatamente. Nossa, que lição! Eu acho que a sua fala, por ser uma jovem, uma princesa, eu tenho aqui hoje, vai ensinar muita gente que ainda está nesse setor da ignorância, né? Eu ainda acredito, tá? Eu acredito num mundo melhor, eu acredito num Brasil melhor, mais consciente. E são falas como a sua que, inclusive, dá visibilidade à mulher brasileira. Por quê? A gente estava conversando ainda hoje sobre, né, como é difícil a visibilidade das compositoras brasileiras, das compositoras mulheres na música. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Amanda. Então, esse é um tema que eu passei a ficar mais atenta mesmo, né? Depois de ter participado de um festival que se chama Sonora, Festival Internacional de Compositoras. É um festival brasileiro que surgiu aqui mesmo, mas que acabou se expandindo para várias cidades do mundo. Olha que legal! E eu participei desse festival em 2017. Enfim, agora tem alguns lugares que estão fazendo, inclusive online e tudo mais, mas eu participei desse festival. Eu me inscrevi no edital, fui selecionada e aí fui me apresentar em Mariana, em Minas. Olha que legal! E foi uma experiência muito transformadora mesmo, assim, porque lá eu tive contato com outras compositoras. É um festival não competitivo, então é realmente uma amostra, né, de composições, onde você vai lá, faz um pocket show, enfim, se apresenta, né, apresenta as suas músicas. E a partir desse momento eu falei: olha, eu realmente sou compositora, eu estou aqui sendo apoiada por outras mulheres e apoiando outras mulheres, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ficar bem mais observadora, eu acho, sobre os ambientes que eu ia. Comecei a analisar mais, puxa, por que não tem mulheres aqui? Por que não tem mulheres aqui? Falando de ambientes musicais, né? Quando eu ia assistir shows, enfim, ou mesmo quando eu estava em qualquer tipo de ambiente que tem uma banda ou alguém tocando, né? E então eu fiquei bastante impactada, né, por essa experiência. Foi algo que me fez, inclusive, a partir dela eu me senti mulher. Antes Olha, dela, não sei se eu tinha tido essa consciência, né? Não sei se eu tinha corporificado isso, né? E aí, no ano seguinte, eu até desenvolvi junto com um amigo de Santos também, que é músico, professor, uma oficina de mulheres na música. Então, a gente falava sobre algumas questões históricas, enfim, foi bem bacana também. E aí, depois, eu acabei me inscrevendo para produzir o Sonora, esse mesmo festival, em Santos. olha. E aí, Possível, né, Amanda, fazer projetos e mais projetos que elencam assuntos polêmicos, porque isso que você está me falando é polêmico. É polêmico porque a mulher é polêmica.
tudo que a mulher faz, tentam esconder, tentam deixar invisível, porque é polêmica. Senão não teria essa necessidade de visibilidade, né? De se tornar visível. Faz sentido para você, Amanda? Faz exatamente isso, eu concordo totalmente, porque, enfim, é uma atitude de resistência, né? De uma certa forma, você chegar e falar assim: olha, vocês, né? Algumas pessoas não queriam que eu estivesse aqui, mas eu estou aqui e eu vou falar o que eu quiser, né? Assim, eu vou, claro, sem ofender ninguém, né? Mas eu vou contar a minha história, eu vou falar do meu ponto de vista, né? E eu acho que isso é muito, muito potente até para a gente se dar conta de que as mulheres são plurais. Então, as Sim, mulheres são muito diversas. Então, nesse festival tem uma, assim, infinidade de estilos musicais, de perfis de pessoas. Então, isso é muito legal também, das pessoas verem que a mulher não é uma só, aquele padrão, né, de uma determinada forma, enfim, que foi construído, se espera que seja sempre daquele jeito, né? Então, esse tipo de iniciativa mostra que não. E eu gostaria de ressaltar uma iniciativa muito legal também, que aí é norte-americana, mas acontece no Brasil há bastante tempo, não sei se você conhece, que chama Girls Rock Camp, não conheço, não. que é um acampamento que acontece todo ano em Sorocaba, se eu não me engano, em Porto Alegre também, mas o principal, assim, em Sorocaba, e é um acampamento de uma semana para meninas, crianças e adolescentes, para elas aprenderem a tocar um instrumento, aprenderem a tocar em banda, enfim, desenvolver uma identidade. Nasci na época errada. Olha, tem também, eu não sei se está rolando agora, mas tem também o Ladies Rock Camp, que é para mulheres adultas. Olha só, Tem Zé também José, esse, hein? Me segura, hein? tá vendo? Esse aí também é legal. Então, tem iniciativas que realmente são muito bacanas e que trazem essa questão, inclusive para as crianças e para as adolescentes, porque desde cedo elas precisam entender que elas têm a voz delas, que elas podem tocar um instrumento se elas quiserem, porque isso é mal visto por algumas pessoas, né? Tem gente que não estimula muito, não vai tocar guitarra porque, sei É lá, né? masculino, né? É Guitarra masculino. é masculino, né? Exatamente, bateria pior ainda, né? Nossa, né? É tudo masculino. Mas se a gente for parar para pensar, desde Chiquinha Gonzaga, eu sou uma fã de Chiquinha Gonzaga, menina, que, Eu olha, também. eu amo Chiquinha, né? E se você pegar a Chica Gonzaga, meu Deus do céu, você vê que ela sofreu preconceitos mesmo no piano, né? Porque era uma mulher, né? Uma mulher à frente da música da época, né? Da música. Exatamente. E, poxa vida, foi uma mulher incrível. E eu percebo que a resistência da música com a mulher, eu não entendo de música, eu não estudei música, mas eu tenho como referência a Chiquinha Gonzaga, que ela sofreu muito na mão, né? Da mídia brasileira, né, naquela época dela. E eu percebo, quando você fala, que até hoje ainda existe muito preconceito com a mulher na música e nos instrumentos. E é legal ouvir de uma moça toda essa experiência, toda essa bagagem cultural, porque você é inspiração, Amanda, para outras mulheres tomarem iniciativa e se atirarem também na música, né? Ou em alguma outra coisa que, sei lá, considere masculina, uma atividade masculina, mas que elas também podem fazer parte. Faz sentido para você, Amanda? Faz todo sentido. Inclusive, tem um livro que chama História de Ninar para Garotas Rebeldes. Ai, que legal. Eu acho que tem 2 volumes, se eu não me engano. E aí tem outros livros agora desse mesmo, né, nessa mesma linha.
Mas esse livro é muito bacana porque ele traz, em cada página, ele traz histórias de mulheres de vários países, de várias épocas, histórias assim de uma página, bem curtinhas mesmo. E aí contam realmente os desafios, né, que elas passaram e de várias áreas. Então tem mulheres da música, tem mulheres engenheiras, tem mulheres, enfim, com diversas atividades, e é algo que realmente, exatamente, esse aí mesmo. Eu Que legal. sempre é algo que me inspira muito, sabe? Que quando eu leio, eu falo assim, puxa vida, dá um gás a mais para continuar, sabe? Porque eu falo, nossa, olha tudo que elas fizeram, e também por conta delas que estamos aqui, né? Porque elas Exatamente. abriram espaço para que a gente pudesse vir e viver como a gente vive hoje, né? Que ainda não é o ideal, mas claro, a gente foi avançando ao longo da história, né? E sabe, Amanda, você falando tudo isso para mim, eu me vem assim, sabe? Ainda muito presente a misoginia que nós vivemos hoje no nosso país, porque existe a misoginia de mulher para mulher. Eu falo isso porque eu fui transformada em meme há uns anos atrás pela televisão brasileira e o que eu tive de crítica, assim, do programa que eu participei, mulheres me xingando, me chamando de gorda, de feia, de jacaroa, enfim, de inúmeros xingamentos. E aí eu falo como a cabeça da mulher também às vezes é machista, porque ao invés de unir, né, as forças, entender o que é que essa mulher está sentindo, não, vamos atirar pedra. Você concorda que ainda existe ainda um comportamento misógino na sociedade e que nós precisamos melhorar esse olhar para o próximo? Não é só porque é uma zoação com a mulher, uma zombaria com a mulher, mas eu digo todos. Mas eu falo por ser mulher e ter passado por isso. Você concorda que ainda existe esse zombar a mulher ainda, até por mulheres? Faz sentido para você, Amanda? Olha, infelizmente faz sentido sim. Eu sei que isso acontece muito. Eu também tenho postagens que eu até evito ler os comentários, porque eu sei que não vai ter coisa boa lá, né? Vai só me deixar triste ou indignada. Mas eu sei que isso ainda acontece muito. Eu acho que é realmente algo muito enraizado na nossa sociedade, que afeta todas as pessoas e que esteve na educação de quase todo mundo, né? Então a gente cresceu aprendendo a pensar de uma determinada forma, né? Aprendendo a reproduzir um determinado tipo de comportamento. Agora, cabe às pessoas, né? Principalmente as pessoas adultas, se reverem, né? Porque todo mundo tem preconceitos, todo mundo tem, enfim, vieses, né? E o importante não é falar, ah, não, eu não sou preconceituosa, eu não sou preconceituoso, mas o importante é se rever, refletir sobre as suas falas. Se alguém fala para você que se magoou com algum comentário seu, você precisa acolher isso, né? Porque eu acho que a gente precisa mesmo de mais escuta, né? E que as pessoas olhem para si para que parem de machucar os outros, né? Gratuitamente, porque é isso que acontece. Muitas pessoas na internet, por estarem blindadas ali, né? Anônimas, tem gente até que faz perfil fake para comentar essas coisas. Enfim, não pensa, mas que do outro lado tem um ser humano, né? Como você, que foi Exatamente, afetada por isso. Então, eu acho que é muito cruel, né? E que a gente tem que sempre, e que ninguém não é questão de bem e mal, né? Ninguém é anjinho nem santinho, é uma questão de exatamente. todo mundo olhar para si e falar: olha, puxa, isso aqui que eu falo não é legal, isso aqui que eu faço não é legal, né? Pode ofender as pessoas, né? Pode
fazer com que as pessoas se sintam discriminadas. Tem muitas coisas que são sutis, a gente nem percebe, então tem que ter mesmo esse trabalho individual de cada um, né? Que aí, claro, pode ter a orientação também de um profissional da psicologia, né? Eu acho que é super válido, ajuda muito. E aí, a partir disso, porque eu acho que a ideia, pelo menos a minha ideia aqui nesse planeta, é melhorar, né? A minha Eu também, não viu, quero amor? ficar igual, eu quero estar Limpo, sempre. né? Exatamente, eu não quero ficar aqui a passeio, não. Século XXI, vamos reformar essa mente, né? Exatamente, já passou da hora. Amanda, é possível trabalhar com música online? Você me falou que você tem um projeto online hoje e que você trabalha online com a música. Conta pra gente como que é esse seu projeto. Olha, eu dou aulas de violão e de guitarra online desde o começo da pandemia. Antes eu trabalhava só presencial e aí de uma hora para outra passei para totalmente online. E sim, é possível, né? Você tem que ter um networking ali de pessoas. É interessante você saber usar bem as redes sociais para divulgar o seu trabalho, porque as pessoas precisam saber que você está fazendo aquilo, né? Para que possam te procurar. Então, isso me ajudou bastante mesmo, a questão da divulgação. Enfim, aí tem alguns sites também de aulas online, né? Que você pode fazer um perfil e as pessoas também buscam e te encontram. E fora essa questão das aulas, né? Eu também, no ano passado, eu passei para o online o projeto Autonomia Sonora, que é um projeto que eu criei de oficinas, dei um curso também de gravação de áudio e edição de áudio em casa, para mulheres e pessoas trans. Que Então, sensacional! eu tive alguns encontros muito legais, assim, em parceria com festivais também, que, enfim, me convidaram, me apoiaram. E essa questão do online foi muito interessante, porque eu pude estar em contato com pessoas de outros estados e, e foi bastante enriquecedor. Inclusive, no ano passado, eu tive a oportunidade de dar uma oficina online para os alunos de um projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Olha que legal. que uma amiga minha, que eu conheci em São Paulo, foi estudar lá na Bahia, e aí ela fez a ponte para que eu pudesse dar essa oficina. Então, eu estava aqui em São Paulo, mas lá estava todo mundo na Bahia. E Coisa aí ruim. muito chato. E aí foi super legal essa troca, né? Então, enfim, esses são os dois projetos que eu acabei desenvolvendo online, né? Um projeto que é realmente das aulas, e o outro que é dessa oficina, né? Que eu desenvolvi ano passado algumas atividades e quero dar prosseguimento também, assim que possível, fazer mais oficinas, que eu acho que é bem bacana essa troca. Que bacana. Eu vi um clipe seu, né? Eu vi você cantando com uma garota e eu fiquei fascinada. Eu achei assim incrível, né? Ah, E obrigada. uma inspiração para outras compositoras e até mesmo fica aí a dica para você. Nós precisamos de você nos palcos aí, né? Para que a gente possa te ver, né? Ah, eu tenho planos aí para o futuro, vamos ver como as coisas vão se desenrolar, inclusive em relação à pandemia, né? Novamente, infelizmente, nós estamos passando por um momento mais crítico, né? De aumento de casos de Covid e de influenza, enfim. Essa live foi gravada no ano passado em Santos.
Essa que está comigo é a Vivi, é minha amiga e também minha parceira musical. E aí a gente gravou essa live, foi um convite de um movimento de compositores lá de Santos, que se chama Santos de Casa, e eles nos convidaram para apresentar um pocket show, né? Com as minhas canções. Então, foi uma experiência super legal também. E cada vez que a gente apresenta, a gente muda alguma coisa, inclui uma ideia nova, né? Então é sempre muito gostoso assim o processo. Que delícia, hein? Eu vejo você falar com essa propriedade muito grande, né, sobre a música, e acredito que ficou assim uma dica muito grande para as pessoas que estão assistindo esse programa de o quanto a arte, né, eleva as pessoas, salva vidas, né, e transforma o coração, né? Porque eu vejo você com uma energia muito boa e acredito que as pessoas que estão assistindo vão se sentir, né, acolhidas nessa energia. Amanda, telefone de show, telefone de contratação sua, oficina, se você quiser, inclusive, falar, né, para que a pessoa possa anotar. Ah, tá legal, ok. Bom, eu tenho meu Instagram, né? A Gaspareto com 2T's Music. Lá tem os meus contatos, né? Mas tem o meu e-mail para quem quiser conversar comigo, abgaspareto com 2T's, @gmail.com. Lá no meu Instagram também tem um pouco do meu trabalho, né? E eu queria fazer esse convite, né, para vocês, quem estiver assistindo, se quiser dar uma olhada lá nas minhas postagens. Agora eu estou divulgando as minhas aulas, né, online de violão e guitarra. Eu estou com algumas vagas abertas para quem quiser começar. E também tem essa oficina que vai ser no final do mês. Vai ser uma oficina online, em grupo, e aí eu vou compartilhar alguns exercícios, algumas ideias que eu aprendi nos últimos anos, dando aula e estudando sobre isso, né? Que possam ajudar as pessoas a se sentirem mais leves, mais confortáveis, mais seguras tocando, porque eu sei que muita gente tem medo do violão, né? E eu entendo que realmente é algo diferente né, com muitas possibilidades. Então, a ideia é desmistificar um pouco, né? Até a questão da música, tem gente que acha que só pode tocar quem tem dom, quem nasceu com um talento X ou Y, e na verdade não, qualquer pessoa pode aprender a tocar, cada pessoa vai ter seu objetivo e a música vai ter uma função para cada um, diferente, né, e única. Então, enfim, convido vocês, quem quiser participar da oficina, pode entrar em contato comigo ou lá no meu Instagram, no link da minha bio, que é o meu Linktree, tá lá o formulário para inscrição. Poxa, que legal, que dica esplêndida. Amanda, sinceridade encantada é a palavra. Eu fico aqui no meu coração. Que pessoa maravilhosa, que lição de alma boa que você está dando para toda a comunidade do YouTube, né? E quando você tiver projetos novos, por favor, aporta aqui. Eu falo que aqui é o início de uma grande amizade. Com A certeza. porta do anonimato estará sempre aberta para você. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite, pelo espaço, pela disponibilidade, inclusive pela sua disponibilidade prévia em realmente estudar o material, né, ir a fundo, querer saber mais. Então, eu fico muito feliz e sempre é uma alegria muito grande ter um espaço
para falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho. Então, desejo sucesso a você, ao seu programa, ao seu canal. E é isso, muito obrigada. Gratidão mesmo. E a todos que estão aqui assistindo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, né? Deixa aquele like poderoso do bem, porque são vocês, né, que fazem com que eu possa estar trazendo estrelas, né? Como a Amanda. Eu falo que essa constelação está ficando grande e vocês, né, que vêm aqui fazer o diálogo com Lilian Joia, é que aquece, né? Faz a gente brilhar junto, porque é demais a energia. Amanda, gratidão total por você estar aqui. Eu que agradeço. Prosperidade, seja sempre bem-vinda e eu já te aguardo num outro programa, viu? Ah, com certeza. Muito obrigada, viu? Gratidão. Tá, um super beijo. Tchau, beijo. Tchau. Olá, sou Lilian Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok?